Olá, eu sou a professora Ivana da Cruz e hoje nós vamos falar sobre as bases conceituais da farmacogenética e farmacogenômica da nossa disciplina do programa de pós-graduação em farmacologia, que tem esse mesmo nome. Então, eu vou inicialmente compartilhar com vocês a minha aula. Essa aula aqui, ela é uma revisão, é uma breve revisão, e ela vai exatamente ser relevante para que a gente consiga depois ler melhor, né, os estudos e as evidências relacionadas com essas áreas que são fundamentais hoje dentro do contexto da medicina personalizada ou também medicina de precisão. Então, venham comigo. Então, eu vou começar aqui fazendo uma breve revisão dos princípios básicos da farmacologia, lembrando que quando nós buscamos desenvolver um fármaco, todos gostariam, né, que esse fármaco ele fosse ideal, ou seja, ele tivesse eficácia, segurança, ele fosse seletivo, ele tivesse uma ação previsível, ele tivesse um efeito reversível, fosse de fácil administração e de baixa interação com outros medicamentos, alimentos ou outras situações cotidianas da nossa vida. Esse seria o fármaco ideal. Entretanto, nós sabemos que entre o que a gente deseja e o que a gente consegue tem um abismo. Por conta disso, dentro do desenvolvimento dos fármacos, nós vamos ter uma série de etapas que são de alta relevância para a gente chegar naquele fármaco o mais próximo possível desse ideal que nós descrevemos. Então, inicialmente, as etapas do desenvolvimento de um fármaco vão estar baseadas na descoberta desse próprio fármaco, com a identificação de um alvo, de uma seleção, de uma proteína, enzima, outro componente celular que esse fármaco possa vir a atuar. Aí, posteriormente, eu vou ter que triar vários compostos, muitas deles similares, para poder identificar aquele que tem um efeito mais desejável sobre o meu alvo. E aí, logo em seguida, eu vou fazer estudos para otimizar esse composto, porque muitas vezes num determinado componente bioativo, até que eu achei na natureza, eu vou ter que modificar essa estrutura química para efetivamente ele entregar aquilo que eu espero em termos terapêuticos, aquilo que eu espero, não que eu consegui ainda. Feita essa primeira etapa, nós vamos entrar então na etapa do desenvolvimento pré-clínico desse nosso fármaco. O que vai acontecer a partir daí? A partir daqui eu já tenho um componente, inclusive no caso dos estudos que envolvem plantas, né, naturais, eu posso ter um extrato, e eles agora vão ser testados em sistemas não humanos. Os testes que nós vamos fazer, então, vão ser feitos in vitro, geralmente com células, com culturas de células, e também testes em vivo, com modelos animais, do quais os roedores são os mais tradicionais, mas os que hoje em dia apresentam maiores concerns, problemas, digamos assim, éticos. Então, a gente deixa para estudar ali o roedor só no final, que tudo já foi mais ou menos se resolvido em outros tipos de animais ou mesmo em modelos não animais. Aqui também, nessa etapa, eu vou fazer os famosos estudos de toxicidade. Por quê? Porque muitas vezes um determinado produto que eu desenvolvi, aquele componente, ele tem um potencial efeito terapêutico, mas ele já apresenta de antemão citotoxicidades ou toxicidades teciduais e funcionais, hepatotoxicidade, nefrotoxicidade, enfim, que não são desejáveis. Então, tudo isso é estudado naquela fase de estudos pré-clínicos. Particularmente o meu laboratório, né, o Biogenômica, junto com a professora Fernanda, o nosso laboratório, ele concentra muita atenção em estudos in vitro e também em vivo, utilizando minhocas como modelo animal. Bem, logo que eu consigo, então,
ter um produto já, um protótipo que aparentemente tem eficácia e segurança, eu posso, então, passar para o desenvolvimento das pesquisas em humanos, que nós vamos conhecer como ensaios clínicos e que tem três fases principais. A primeira são sempre ensaios de segurança, que eu vou fazer geralmente com pessoas adultas, saudáveis, voluntárias, e o meu objetivo é justamente fazer estudos de farmacocinética, como é que esse fármaco vai ser absorvido, metabolizado, excretado, e também de farmacodinâmica, como é que ele vai agir, em que momentos, em que tecidos ou metabolismos bioquímicos ou fisiológicos que ele vai atuar. Nessa fase, em geral, eu preciso de um número pequeno de voluntários, entre 20 e 100 voluntários. Os estudos geralmente não duram mais ou menos alguns meses, e o foco é a segurança e a gente descobrir qual seria os efeitos colaterais envolvidos e também já identificar alguma dose adequada para aquele alvo terapêutico que eu gostaria de testar. Vencida essa fase 1, nós vamos para o estudo de fase 2, que agora vão envolver estudos de ensaios de eficácia. Geralmente, agora, eu vou usar como voluntário os pacientes com a doença ou aquela afecção alvo do qual eu quero desenvolver essa nova terapia. O número de participantes desses estudos vai variar entre 100 a 300 voluntários e a duração pode ser de meses até 2 anos, tá? O nosso foco principal vai ser o quê? A eficácia no tratamento da doença, claro que com potencial identificação de doses ideais e de efeitos adversos comuns que essa medicação pode dar, que é aquilo tudo que vai descrito na bula. Bem, finalmente eu vou para a fase 3, que são ensaios de grande escala, multicêntricos e multinacionais. Eu não vou fazer um estudo, não vou desenvolver um fármaco em que eu só vou usar aqui no Rio Grande do Sul. Não, eu vou ter que fazer um estudo bem maior, bem mais ampliado, geralmente envolve de 1.000 a 3.000 indivíduos, que vai me permitir realmente confirmar a eficácia, monitorar os efeitos colaterais, comparar também esse meu fármaco com tratamentos padrões, estándares, né? E também coletar dados que permitam o uso seguro deles. Só depois que eu vencer essas três fases, bem, eu estou apta a solicitar a aceitação, né, que esse fármaco realmente seja aceito por alguma agência regulatória, que no caso do Brasil, como você sabe, é a Anvisa, e em termos internacionais, a Food Drug Administration dos Estados Unidos, a FDA, que é uma das mais populares, digamos assim, em comum, mas eu tenho outras agências, é claro, no mundo todo. Bom, feito isso, tudo isto é feito quando eu vou falar de um fármaco para identificar essa curva que é o efeito terapêutico. É aquele momento em que eu estimo quais seriam as doses terapêuticas, né? Qual é a minha faixa de terapia e que valores, concentrações, doses abaixo não teria eficácia e acima poderia desenvolver efeitos adversos, principalmente tóxicos e indesejáveis, e o custo-benefício né, de eu administrar essas grandes doses já não seria bom. É nesse momento que a gente começa, então, a trabalhar um pouco sobre essa questão da farmacodinâmica, da farmacocinética, que vão ser questões fundamentais para a gente poder entender depois a farmacogenética e a farmacogenômica. Por conta disso, vamos dar uma lembradinha rapidinha no seria os estudos de farmacodinâmica. O estudo de farmacodinâmica, ele vai definitivamente investigar os mecanismos pelos quais aquela medicação vai ter uma ação terapêutica, né? Uma ação terapêutica ou tóxica. Então, ele vai determinar a absorção,
a distribuição nos tecidos, o metabolismo, como é que o fármaco se transforma em metabólitos, principalmente no fígado, e também vai estudar as questões de ativação, inativação ou até mesmo de formação de metabólitos tóxicos. Às vezes eu não vou ter outra alternativa que não usar um medicamento que eu sei que no final pode ter um metabólito tóxico, mas o custo e o benefício nesse caso compensa. Por exemplo, nós podemos utilizar como exemplo a ciclofosfamida, que é um quimioterápico utilizado no tratamento genérico para vários cânceres, que na hora que tu ingere, ela se transforma em dois componentes altamente tóxicos que podem, inclusive, vir a desencadear, serem desencadeadores de um câncer de bexiga. Então, tem que ter todo um cuidado, tem que avisar o paciente, tem que tomar muita água, etc. Por quê? Porque nesse caso vale a pena, tá? Então, isso é importante também estar muito claro na nossa cabeça que muitas vezes o benefício ele sempre igual vai estar trazendo algum tipo de adversidade em termos farmacológicos. Eu também vou fazer os estudos de excreção, de eliminação desse fármaco, quais são as principais vias de eliminação, se é renal, fezes, pulmonar, aspirado e tudo mais. Bem, na farmacodinâmica, como você sabe, os parâmetros mais importantes vai ser a meia-vida do fármaco, a biodisponibilidade, ou seja, a proporção da dose que vai realmente alcançar a circulação sistêmica de um modo inalterado, o volume de distribuição, então a quantidade de fármaco em relação à concentração plasmática, e a depuração, né, conhecida mais pela palavra inglesa clearance, que é a medida em que o nosso organismo consegue, ó, liberar, eliminar esse fármaco. Agora vamos falar um pouco sobre a farmacocinética, porque na farmacodinâmica é onde a gente vai encontrar os nossos principais percalços a serem resolvidos quando se tratar de efeitos diferenciados entre as pessoas, de acordo com a sua genética. Então, olho lá que isso aqui é importante o que a gente está comentando, tá? Em relação à farmacocinética, ela vai agora efetivamente estudar quais os efeitos deste fármaco no organismo, qual é o mecanismo de ação, que tipo de alvo biológico ele envolve, é receptor, é enzima, é canal iônico, é uma determinada estrutura celular. Ele vai estudar a correlação entre a dose e a resposta, qual é que é aquela dose administrada, qual é que é a magnitude que é a resposta, né, do efeito que eu vou obter. Vai também estudar a eficácia, a potência, que seria, digamos assim, quanto desse fármaco eu vou ter que tomar 2, 3, 4, 5 vezes ao dia, à semana, enfim, para alcançar o efeito desejado. Também eu vou definir que tipo de fármacos ou outros componentes bioquímicos ou químicos podem ser agonistas a esse fármacos ou antagonistas a esse fármacos, de acordo com ligação de diferentes tipos de receptores. E, por fim, se existem interações entre o fármaco e o receptor e o quanto que é relevante para desencadear uma determinada resposta terapêutica que eu quero. Bem, tudo isso que eu falei, vocês estão fazendo farmacologia, vocês já fizeram, vocês conhecem. É só para a gente relembrar. Vamos voltar, então, aqui a essa nossa condição do fármaco ideal, lembrando que com o desenvolvimento, com a nossa mapeamento do genoma humano e com o desenvolvimento de novas tecnologias biotecnológicas e também com novos conhecimentos de como é que o nosso corpo regula a expressão dos nossos genes, das nossas proteínas, das nossas outras moléculas também, é possível agora, para a gente se aproximar a esse fármaco ideal, trabalhar com esse conhecimento em direção a uma medicina de precisão e uma medicina personalizada,
muitos e muitos autores vão usar esses dois termos como intercambiáveis, como se fossem a mesma coisa. Para isso, então, a gente vai ter que falar então sobre o conceito de farmacogenética e farmacogenômica. E o que seria isso? Para eu ter uma maior precisão e personalizar uma determinada terapia farmacológica, eu vou precisar saber muitas vezes qual é a melhor dose que aquela pessoa vai ter que tomar, para que efetivamente tenha maior efeito. Por quê? Porque muitas pessoas podem ter variações genéticas que aumentam a chance delas serem intoxicadas por essa medicação, principalmente porque elas não têm um bom metabolismo de excreção e de absorção dessa, dessa droga, ou também, às vezes, aumenta a chance daquela dose não tá tendo efeito para aquela pessoa, porque essas pessoas fogem desta dose terapêutica, né? Tá aqui, vamos voltar aqui, ó. Porque por algum problema genético, elas ou são muito sensíveis, então essa concentração maior, ela está um pouco reduzida, e aí os efeitos tóxicos aparecem mais rapidamente, ou ela tem algum tipo de alteração que faz com que essa faixa terapêutica também encurte, ela precisa tomar maior quantidade desse remédio, porque senão não tem, aqui, ó, não tem efeito. Então, a farmacogenética vai estar exatamente focando essa condição. Quais são realmente aquela faixa terapêutica que vai estar mais apropriada para cada tipo de pessoa, tá? Eu gostei muito desse esqueminha aqui que eu achei com a farmacogenética, porque ela diz tudo. Então, necessariamente, mesmo eu tendo feito um monte de estudos com mais de 3.000 pessoas no mundo, sei, essas faixas terapêuticas, elas podem variar individualmente, ou também serem influenciadas pelo sexo da pessoa, pela idade da pessoa, pela etnia, tá? E isso também tem que ser considerado quando a gente vai fazer o estudo de farmacogenética e farmacogenômica. Não é apenas para aquela pessoa que tem aquela mutação, tá? E aí, eu acho, agora vem um acho, é o eu trabalhando com essa área há muitos anos e vendo as questões conceituais evoluírem, que a farmacogenética é um termo mais apropriado para a gente definir o que nós chamamos de medicina personalizada, ou seja, eu vou usar instrumentos genéticos para descobrir se aquela pessoa tem algum tipo de alteração lá, genética, na absorção, etc. e tal, e aí eu vou prescrever aquela concentração, aquela dose de medicação mais apropriada para aquela pessoa, ou até mesmo vou prescrever aquele medicamento para essa pessoa, enquanto que para outra pessoa eu já sei que não vai funcionar, eu não vou prescrever, tá? Mas então, aqui, ó, eu quero mostrar para vocês que a farmacogenética, ela pode estar associada a alterações genéticas relacionadas com o próprio metabolismo, né, uma alteração que é, né, no transporte, que transporte de absorção, transporte lá dentro, de excreção, no modo de ação, né? De repente eu tenho um receptor que não é tão bom, ou é demais, enfim, e ou até mesmo nessa questão de eu não conseguir depurar de modo eficiente e esse medicamento ele ter então uma maior toxicidade. Aqui eu chamo então a atenção que a farmacogenética, historicamente, ela se concentra em interações entre um único medicamento com um único gene, que pode afetar a decisão terapêutica, tá? Com poucos exemplos onde tem mais que uma. Mas, agora vem o mas, né? Aqui eu só, antes da gente passar para o mas, eu gostaria de dizer que na próxima aula eu estarei falando sobre os conceitos básicos de genética de população que balizam
esses estudos genéticos, porque se vocês não sabem isso, vocês ficam só com papagaio de repetição, falando, polimorfismo genético, e não sabe o que que é, de onde é que surgiu, por que que surgiu. E nós aí vamos trabalhar, assim que a gente terminar a aula, a gente vai trabalhar com essa revisão que está excelente da Lancet sobre farmacogenômica. Aqui eu quero dizer que lá fora, já vou dizer, lá fora, a farmacogenética é quase sempre intercambiável, não tem as conotações que a gente acaba dando aqui, então o pessoal chama tudo de farmacogenômica mesmo, tá? Então não vamos nos apegar muito a esses termos. Lá esse trabalho, por exemplo, chama farmacogenômicas, mas na minha concepção e de muita gente, nós estaremos falando de farmacogenética, tá? E ainda o que que seria farmacogenômica? Bem, aí é o seguinte. Normalmente, eu vou dizer o que que eu acho. Eu acho que a farmacogenômica, ela é aquela área que vai analisar o efeito de fármacos na modulação genética, epigenética de um determinado fármaco, tá? De modo a que esse fármaco ele tenha uma melhor precisão. Então, ele sempre vai acabar envolvendo, na realidade, uma interação de grande quantidade de genes e fatores. São interações mais complexas. Para mim, para mim, isso é eu, tá? Depois não venham dizer aí que eu disse uma coisa errada. Isso é uma questão minha, porque isso ainda é uma área ainda que está em construção, então alguns conceitos ainda não estão bem consolidados. Para mim, isso é medicina de precisão. É aquela que eu desenvolvo um fármaco baseado na genômica, não específica de um indivíduo, mas de vários genes, para melhorar aquele meu alvo, para eu aumentar a minha eficácia e a minha segurança, tá? Não sou só eu que penso um negócio desse, tá? Então, por exemplo, eu quero também, esse vai ser o segundo trabalho que a gente vai estar, esse artigo a gente vai estar trabalhando, de 2023, do Sadi, que fala sobre a farmacogenômica em direção à medicina personalizada. E aí, esses autores colocam o seguinte: a farmacogenômica é um ramo da farmacologia preocupado com o uso de dados de DNA e sequência de aminoácidos para informar o desenvolvimento e testar medicamentos. Aqui até eu vou ajeitar aqui, deixa eu aproveitar, vamos ajeitar, porque ficou aqui. E testar. Tá? Então, enfim, ou seja, esse aqui assim está mais próximo do que eu penso. E as novas modalidades de tratamento, além dos medicamentos tradicionais, com a farmacogenômica, elas podem ser expandidas, né? Ou seja, eu consigo desenvolver novas modalidades que não seja só pegar um componente químico, tomar, usar o meu sistema de primeira passagem, hepático, e fazer PPPP. Eu posso usar outras alternativas aqui, principalmente terapia gênica. Bem, então vamos dar uma lidinha junto nessa parte aqui do SAD que eu gostei muito. Então, ele diz assim: ó, novas modalidades de tratamento, além dos medicamentos tradicionais, expandem ainda mais o campo da farmacogenômica. Novas terapias incluem moléculas de RNA e DNA, terapia genética, edição de genes, o uso de proteínas, de células vivas, de tecidos, de bactérias e vírus, complementadas com outras estratégias não farmacológicas, como é o caso da radioterapia, dieta e exercício. Então, essas novas terapias desenvolvidas fortemente, elas são genômicas ou ômicas, elas se relacionam com produtos gênicos ou produtos, por exemplo, do nosso metabolismo, da metabolômica, para que eu consiga desenvolver esses novos medicamentos, tá? E aí, os autores agora destacam as estratégias de tratamento são ajustadas às características pessoais. Aí entra a farmacogenética. Por exemplo, idade, sexo, etnia, estado de saúde, estado socioeconômico, cultura e muito mais, ilustrando um cenário terapêutico altamente complexo, tá? Então, por aqui, ó, a gente pode parar, mas depois, se a gente continuar aqui no texto, diz, ó, os produtos farmacêuticos de RNA prometem meios eficazes para vacinação e terapias para infecções, distúrbios hereditários, câncer, doenças cardiovasculares
viabilizados por novos insights genômicos com biomarcadores, tá? Então, vocês. E aí também ele vai comentar sobre a nutrição de precisão e tudo mais. Então, veja bem que essa é uma área bastante emergente e que a gente aqui que está estudando farmacologia, a gente precisa se apropriar um pouquinho desse debate, dessa discussão, o que está acontecendo por aí, tá? Bom, então, falado tudo isso, eu vou fazer um parêntese agora para nós revermos os fundamentos da morfogênese e das funções, que são os mecanismos que levam à nossa morfogênese, para depois, então, eu chegar a entender melhor isso que eu estava falando de usar RNA, terapia genética, e parará, como é que funciona esse negócio, como é que é isso, tá? Então, eu vou fazer esse parêntese e hoje nós vamos revisar esses fundamentos da morfogênese. Então, vamos lembrar aqui que todo ser vivo ele é composto por uma cascata organizacional, que tem as células, tecidos, órgãos e que compõe os nossos sistemas corporais. Pois bem, as características diagnósticas, então, de um ser vivo em relação ao não ser vivo é que ele tem essa capacidade de se reproduzir, formar novos serviços e se autocriar. Essa autocriação significa que ele consegue, a partir de uma única célula, regular, modular o seu desenvolvimento até um indivíduo ah, tridimensional e que, quando adulto, tem mais de 75 trilhões de células, 216 tipos diferentes de célula, então isso a gente chama de autocriação, não só no desenvolvimento, mas quando a gente se machuca, quando a gente se lesiona, o que que acontece? A gente vai conseguir ou regenerar ou cicatrizar, é isso que a gente espera, não necessariamente aconteça acontecendo como a gente gostaria, mas tudo isso está dentro desse conceito de autocriação e também o conceito da homeostase, que é aquele conceito que diz que nós mantemos o nosso corpo através de um equilíbrio dinâmico, no qual a gente consegue, então, compartimentalizar, né, componentes bioquímicos para atender às necessidades fisiológicas do meu corpo e os desafios ambientais. E quando essa homeostase é quebrada, eu estou num momento de doença. E sempre o que eu gostaria é que essa homeostase ela fosse sempre recuperada. E a gente sabe que muitas vezes não consegue, né? Principalmente com aquelas doenças crônicas, cardiovascular e tal, que eu não consigo voltar atrás. Bom, essas características diagnósticas é que elas são possíveis porque nós estamos quimicamente organizados a partir das interações de quatro grandes macromoléculas, que são os carboidratos, os lipídios, as proteínas e, é claro, que os ácidos nucleicos. E aqui, então, a gente chega numa parte relevante para o nosso estudo. Por quê? Porque são os ácidos nucleicos, especialmente o DNA, que vai conter as informações para que todas as proteínas do nosso corpo sejam sintetizadas, todos os polipeptídeos, que são pequenas proteínas com menos de 100 aminoácidos, sejam sintetizados, e todos os nossos RNAs. E muitos RNAs, eles não vão dar origem à proteína, não, isso é uma coisa do passado. Tá? Eles podem ser moléculas regulatórias, que vão funcionar justamente controlando a ativação ou não dos nossos genes. Bom, por conta disso, vamos dar uma revisadinha rápida, como é que acontece essa síntese de proteína aqui. A gente vai lembrar que, no nosso caso, nós somos organismos compostos por uma célula eucariótica que vai estar adaptada à multicelularidade, porque ela não só tem diferentes organelas com funções diferentes, mas ela tem uma membrana plasmática, que é uma estrutura-chave para a formação dos tecidos. Né? Porque é nessa membrana plasmática que a gente vai estar falando sobre receptor, transportador e outras moléculas que vão estar interagindo com os nossos fármacos. Então, a membrana plasmática aqui é a nossa estrela da festa.
tá? E essa estrela da festa acontece, bem como eu falei, porque ela é formada por uma bicamada lipídica com essas proteínas periféricas, muitas delas vão ser os receptores, né, os transportadores e outras moléculas relevantes para algum determinado tipo de função fisiológica do nosso organismo. Bem, aí, além disso, eu vou ter o que eu chamo de moléculas estruturais que vão formar aí o meu citoesqueleto e a arquitetura histológica do meu tecido. Novamente, a membrana plasmática é outra, é a estrela da festa, porque esse nosso estrutura citoplasmática, geralmente ela está ancorada na nossa membrana plasmática para dar aquela conformação celular, tá? Então, a gente pode dizer que essas proteínas estruturais ou outras elas vão ser importantes para a definição da citomorfologia de cada uma das nossas células, para a produção das junções celulares, para junções comunicantes, que também muitas vezes são alvos terapêuticos e farmacológicos, entre outras. E também, eu não tirei daqui, a gente vai ter aí na nossa membrana plasmática uma grande quantidade de proteínas de reconhecimento, que são aquelas proteínas que informam o nosso sistema imune que essas células são nossas, né? O nosso self não são células de uma bactéria, células de um vírus. Quando o meu organismo, por algum motivo, muda uma dessa proteína de reconhecimento, isso pode mudar a relação dessa célula com o sistema imune e desenvolver as famosas doenças autoimunes, quando o próprio sistema imune agora passa a atacar aquela célula porque em algum momento aconteceu uma alteração na membrana plasmática dessas células que não tem mais essas proteínas de reconhecimento, então não tem a sua carteirinha de identidade, e aí o sistema imune vai lá e não tem dó nem piedade, destrói mesmo, tá? E isso é importante a gente saber por quê? Porque também aí muito dos novos fármacos que nós desenvolvemos estão relacionados com essas questões das proteínas de reconhecimento celular. Não só nós. Podem ser também proteínas de reconhecimento celular que eu já vou encontrar numa célula cancerosa e que eu vou conseguir, por exemplo, desenvolver anticorpos, desculpa, para que o meu organismo consiga identificar e matar e destruir essas células de uma maneira mais eficiente. Isso aí é uma base que nós não vamos entrar aqui na nossa disciplina, mas é a base dos imunofármacos, tá? Bem, tudo isso sempre, de uma maneira ou outra, vai estar associada à questão da farmacogenômica. Pois bem, todas essas estruturas que eu falei, afora todas aquelas que vão dar origem aos tecidos e aos órgãos, elas podem ser desenvolvidas a partir de 5 mecanismos fundamentais da morfogênese. Quais são eles? Primeiro, todo mundo conhece, mitose. Eu preciso fazer divisão celular. Aqui na divisão celular, eu chamo a atenção que na maior parte das células somáticas existe um ciclo em que eu tenho as células que vão ter uma fase G1, que elas vão estar funcional, elas vão chegar num determinado volume e área celular e vão ser induzidas a se dividir, elas entram na fase de síntese, a fase S, em que elas continuam funcionais, mas que elas duplicam aqui o seu material genético, aqui que acontece a replicação. Uma vez que todo o material genético tenha sido replicado, elas vão entrar na fase G2, que é uma fase agora que elas não vão funcionar e só vão, ó, fazer um monte de síntese de proteínas para poder acontecer a mitose. Aí entra em mitose e o ciclo se repete. Mas vejam bem, no nosso organismo, conforme o tipo celular, eu vou ter células somáticas que vão ter uma diferenciação terminal e que elas não vão perpetuar esse ciclo, e eu também vou ter células tronco, células que não vão parar nunca de se dividir.
Essas células-tronco, que antes a gente achava que só tinha no embrião, tem, são células-tronco adultas. E por que que tudo isso acontece? Porque quando eu tenho células diferenciadas, vamos pegar os clássicos fibroblastos, tá? A, o, a, o, às vezes que uma determinada célula consegue se dividir, ela é limitada, geralmente em 50 divisões. E esse limite na sua taxa de proliferação celular, conhecida como senescência celular, foi descrito pelo Leonardo Hayflick, né, que é esse pesquisador que eu estou mostrando aqui, utilizando utilizando fibroblastos de frango, né? E ele é um clássico para quem vai estudar e vai tentar entender justamente essa parte de biogerontologia e também, novamente, é muito relevante nessa nossa área de farmacologia. Esse ano, o Leonardo Hayflick morreu com mais de 90 anos, acho que 93 anos, então ele viveu bastante, tá? Por que que posteriormente ele descobriu isso em 68, posteriormente se descobriu como é que esses limites acontecem. Porque muitas das nossas células, todos vocês sabem, a maior parte das nossas células contém o nosso material genômico, que são 46 cromossomos. Se a gente pegar o nosso cromossomo, vai ter uma região telomérica aqui, né? Uma região que finaliza e que a gente diz que protege os nossos genes. Qual a diferença do telômero em relação ao nosso DNA? Você sabe, o nosso DNA é composto por um material dupla fita, feito de dois arcabouços de açúcar, não é? Que é que é a ribose, a desoxirribose, que são ligados para o grupo fosfato e fazem aquelas pontezinhas, cada um deles ligando os nucleotídeos, né? Adenosina com timina, citosina com guanina ou vice-versa. Ou seja, o nosso DNA é dupla fita. No caso do telômero, ele não é dupla fita, ele é simples fita. Então, a diferença entre o nosso DNA e a região telomérica é que o nosso DNA ele é simples fita. E ele não é só simples fita, ele tem uma sequência repetitiva. Ele é uma sequência que se repete muitas vezes, milhares de vezes, de uma timina, timina, adenina, guanina, 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 ou seja, TTAGG, 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 TTAGG. É aquela tripa. Por quê, pessoal? Porque se eu tenho uma única fita, simples fita aí, uma outra molécula de DNA não consegue ligar comigo. Eu não tenho um parzinho complementar que precisa ter para poder formar dupla fita. Então, cada vez que essa célula ela se divide, como ela foi formada, esse telômero foi formado naquela célula mais jovem, essa região simples fita, o telômero vai perdendo um pedacinho. Esse evento é conhecido como encurtamento telomérico, até que o telômero fica muito próximo da região dupla fita do DNA, e isso então faz com que sinalize para essa sala, não vou mais dividir, porque senão eu vou perder gene, aí eu não vou sobreviver, tá? Geralmente, então, o encurtamento telomérico, ele está associado a modificações citomorfológicas da própria célula, o que nem eu mostro aqui, e com perda de função, etc. Tá? É importante lembrar também que essa aqui seria, então, a senescência replicativa. É importante também lembrar que isso tudo vai acontecer quando eu estou falando de célula somática. Mas por que é que eu então, não morro cedo, né? Imagina só, lá quando a gente é embrião, a gente tem uma explosão de mitose. Se todas entrassem em encurtamento telomérico, a nossa vida ia ser muito curta, né? Então, a grande diferença de uma célula tronco para uma célula adulta, pessoal, é que quando nós somos embriões e em algumas camadas celulares, que nem a camada germinativa basal da epiderme, que nem as células que fazem nosso sangue lá dentro da medula óssea vermelha, né? Nós vamos ter nessas células a ação de uma enzima chamada
telomerase, que cada vez que essas células se dividem, ela é capaz de regenerar o telômero perdido, tá? E isso é muito importante a gente entender, porque se acontecer uma mutação em uma célula somática, que porventura faça voltar a telomerase a ser ativa, bem, eu posso estar diante de um evento carcinogênico, porque vocês sabem que as células cancerosas são imortais. Então, muitas células cancerosas, elas têm a telomerase ativa, e isso gera o não encurtamento, e isso faz com que elas, então, não parem de se replicar. Tudo isso que eu estou falando para vocês, pessoal, pode ser alvo de desenvolvimento farmacológico utilizando estratégias genômicas, porque isso é genoma, né? Bom, então, olhem só, tá aqui. Então, ele mantém o potencial. Aqui eu só coloquei uma foto, uma microfotografia da nossa pele com a epiderme, e aqui, então, seria essa camada basal. Aliás, até um pequeno parêntese, na manutenção da minha derme, que é a responsável por a gente ter rugas e tal, porque ela que mantém a questão nutricional, de oxigenação, de inervação, enfim, de tudo, porque a epiderme não tem essas estruturas de apoio, ela que dá esse apoio. Para o fibroblasto ele funcionar, eu preciso ter um gene ativo que é o TGF-beta. Então, é muito importante porque ele estimula a proliferação. Só que na epiderme acontece o contrário. Ele geralmente vai inibir a proliferação. Por quê? Porque a maior parte dos nossos cânceres, vale lembrar, eles são de origem epitelial, epidérmica. Então, essas células nossas aí, elas, né, principalmente essa camada germinativa basal aí, ela merece bastante nossa atenção. E por isso também muitos dos produtos gênicos associados, principalmente regulação de câncer e outras coisas, vão estar relacionados aí com a biologia dessa camada celular. Bom, então, tá aí, ó. Vamos falar então agora da parte um pouco mais difícil. Eu vou dar uma aula bem genérica, sempre lembrando que eu vou poder dar material para vocês, se cada um de vocês pessoalmente quiser discutir comigo algum assunto e aprofundar algum tema, eu estou aberta a isso. Que fala, então, do segundo mecanismo, que é a regulação gênica e epigenética dessa. Como é que isso é regulado, né? Eu gosto de chamar a atenção, eu gosto muito de falar o seguinte. Gosto de fazer essa reflexão quando eu entro nesse tema. Como você sabe, a maior parte das nossas células tem o quê, pessoal? Tem o nosso material genético, né? São nucleadas. Lá dentro nós temos 46 cromossomos, cada cromossomo tem uma molécula de DNA associada a proteínas. Pois muito bem. Agora pensem comigo. Se todas as células nucleadas no nosso corpo fossem ativar todos os seus genes ao mesmo tempo e produzir as mesmas proteínas, as mesmas qualidades, a mesma concentração e a mesma qualidade, o que que nós seríamos? Uma bolha. Um bolhão igual, porque não ia conseguir diferenciar. Então, quando a gente vai falar em diferenciação, regeneração, cicatrização, tem que estar muito claro na nossa cabeça é que mesmo que a gente tenha nas células nucleadas os mesmos genes, os genes que vão estar ativos, os genes que vão estar fazendo proteína, vão estar fazendo RNA, serão diferentes conforme o tecido e conforme o momento do nosso desenvolvimento, tá? Então, isso aí é que torna a diferenciação possível.
E é isso também que faz com que muitas vezes a gente tenha problemas e que a gente vai ter que desenvolver estratégias farmacológicas para resolver, tá? Então, podemos voltar para cá. O desenvolvimento envolve produção diferencial de proteínas e RNAs. Até vou botar aqui. Vou botar aqui, tá? Entre as células e induz a diferenciação embrionária de cada tipo de célula e tecido. É necessário manter essa diferenciação no período pós-embrionário, então não é, fez lá e está pronto. Não, não funciona assim. E repor os componentes celulares e manter as especificidades teciduais, conforme o momento da nossa vida, também vai precisar, é óbvio, de ações aí regulatórias. E também no caso de cicatrizações ou regeneração dos tecidos lesados, tá? Então, tudo isso vai ser normatizado, digamos assim, regulado por o que nós chamamos de eventos gênicos ou epigenéticos. E o que que é isso? Para a gente poder falar sobre isso, vamos ter que fazer uma breve revisão aqui da síntese de proteínas. Vamos lembrar aqui que o nosso DNA, ele é dupla fita, ele consegue ser estimulado a abrir ele está geralmente no cromossomo com proteínas, ele abre aquele gene, e aí é feito um DNA molde, que é o RNA. Esse RNA, que a transcrição faz um RNA primeiro heterogêneo, e aí depois ele sofre um processamento, e finalmente eu tenho meu RNA maduro, meu RNA mensageiro, que vai lá para o retículo endoplasmático, como vocês podem ver, para que aconteça a síntese dessa proteína. Assim que a cadeia polipeptídica foi sintetizada, essa proteína se embrulha, ela se liga aí com outras moléculas para formar a sua estrutura tridimensional e funcionar. Pois bem, então vamos dar uma olhadinha nesse filminho aqui que eu amo, que mostra tudo isso de uma maneira mais dinâmica, tá? Então, eu tenho aqui o meu núcleo, tá? Então, dentro do meu núcleo, eu vou encontrar os meus cromossomos, como eu falei. Cada cromossomo é composto por uma molécula de DNA, ó, organizado, sempre ligado a proteínas. As proteínas estruturais são as histonas, e vão ter as não histônicas, que é um mundaréu de outras proteínas regulatórias. E quando eu abro, eu enxergo agora a minha dupla fita, e segmentos dessa dupla fita vão formar o meu gene. Para que esse gene possa ser transcrito, vem uma supermolécula chamada RNA polimerase, que ela consegue abrir essa dupla fita e utilizar uma das fitas como molde, né, que é a 3' 5', e a partir daí, como vocês estão fazendo, produzir, sintetizar uma fita, uma simples fita. Que inicialmente essa simples fita é um RNA heterogêneo, que, no nosso caso, que antes dessa molécula sair do núcleo, segmentos que não interessam para aquele gene, que são introns, chamados introns, eles são retirados num fenômeno chamado processamento ou splicing, e aí agora o meu RNA maduro consegue migrar para o citoplasma e, por afinidade, ir até o retículo endoplasmático. Lá, ele vai se juntar aos ribossomos, como vocês estão vendo, e esses ribossomos, essa ligação, também vai atrair para essas reações aí os RNAs transportadores, que têm na sua composição aminoácidos específicos, e aí a cada 3 nucleotídeos específicos eu consigo incorporar um aminoácido específico, que são essas bolinhas rosas que vocês estão vendo aí, e assim sucessivamente eu vou produzindo a minha cadeia polipeptídica até chegar no códon determinação. O que que é o códon determinação? É um códon que, em vez de botar um aminoácido, bota uma água. Pô, botou uma molécula d'água, soltou, ele se organizou aí, ó, tá aqui a minha proteína, tá? Revisado isso, podemos falar um pouquinho da regulação.
como é que é possível acontecer essa diferenciação citotecidual? Pelo seguinte, tá? Os nossos genes, eles podem ser genes que são regulados por diversos fatores, ou na produção dos seus RNAs ou das suas proteínas, que faz com que o seu produto final esteja aumentado, diminuído ou até inibido, tá? Conforme o tipo de célula. Tipo, o gene que faz a queratina do cabelo, eu não imagino que esteja ativo dentro das células do fígado, do hepatócito, então ele está inibido, né? Bom, como é que então vai acontecer essa ativação, diminuição, aumento de proteína ou inibição? Vai acontecer por um fenômeno chamado de regulação da expressão gênica. Então, os nossos genes, a sua expressão, que é formar RNAs, formar proteínas, ela pode ser regulada de acordo com cada célula. Mas também alguns genes, como eu falei para vocês, em algumas células têm que estarem totalmente desligados. Por algum motivo, ele não pode mais funcionar. Então, quando um gene é totalmente ligado ou totalmente desligado, eu estou falando da regulação epigenética. É aquilo que, mesmo na presença de um estimulante, aquele gene não vai funcionar. Tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Regulação da expressão gênica e regulação da regulação epigenética, de uma maneira bem lúdica e bem didática, tá? Quem quiser ler mais, estudar mais, estamos aí, posso ajudar também, tá? Mas aqui nós vamos ver assim. Eu adoro dar esse exemplo aqui de regulação da expressão gênica, que é um dimorfismo sexual bem conhecido, que é a barba, né? Homens têm barbas, mulheres não têm. Como é que isso vai acontecer? Se todos os dois têm o gene da queratina aí nessas células aqui, tá? Então, um exemplo de regulação da expressão gênica. Por que que vai acontecer? Porque nesse caso aqui, deixa eu tirar de novo para vocês não se confundirem. Porque nesse caso aqui, os homens têm testosterona, produzem testosterona. A testosterona vai lá, entra no gene da queratina, já vou mostrar como, e faz com que esse gene produza barba. A mulher não tem. Então, como ela não tem, ela fica só com uma pelugenzinha, não chega a mudar. Então, é uma coisa bastante dinâmica. Já na expressão epigenética, eu vou dar um exemplo, justamente aquela nossa enzima telomerase. Tem muita célula adulta que não, mesmo que tenha estímulo, ela não pode mais formar, senão eu vou ter um câncer. Vamos ver, então, por que que vai acontecer, principalmente, a regulação da expressão gênica. Para isso, a gente vai ter que falar um pouco da estrutura do nosso gene eucariótico. O nosso gene eucariótico, ele é composto, como vocês sabem, por uma molécula de DNA, dupla fita, mas não é toda a molécula dupla fita que é igualzinha. Na frente de cada gene, eu vou encontrar uma sequência de DNA que eu chamo de região promotora, ou promotor, tá? E depois, conforme o meu DNA, eu vou encontrar, conforme o meu gene, eu vou encontrar sequências que depois vão servir como molde para a formação do meu RNA mensageiro e sequências que não vão servir e que, portanto, não vão ser usadas, vão sair fora. Depois não vai sair fora, tá? As sequências que eu utilizo para a formação do meu RNA, eu chamo de exon. As sequências que eu tiro, eu chamo de intro. E aí vem mais uma complicaçãozinha, pessoal. Se eu pegar o genoma das bactérias, não tem intro nem exo. E cada gene, um gene está aqui, depois vem outro, depois vem outro, depois vem outro. No nosso caso, ó, não. Muitas vezes o intron de um gene que eu tirei, ele é exon do outro, porque muitos nossos genes são sobrepostos, e inclusive às vezes tem os genes enormes que tem outro gene dentro. Então, essa ideia de que o intron é um lixo é um troço antigo, né? Depende daquele nosso gene, se a gente vai usar ou não, e muitas vezes aquilo que é intron não pode ser que seja exon no outro, tá bom? O mais importante aqui, pessoal,
é o seguinte, ó, é a região promotora. Essa região é que permite a ligação de moléculas, que a gente chama moléculas regulatórias, que vão induzir esse meu gene a produzir esse RNA, a aumentar a produção desse RNA, ou até mesmo inibir, muitas vezes, porque ele pode chegar e estar presente lá e dizer: não, não, isso aqui não é para funcionar. Então, aqui no nosso caso, a região promotora é muito relevante. Mas não é só aí que eu regulo, tá? Então, isso aí isso que eu estou falando são os controles transcricionais. Existem outras regulações que não são o promotor, em outras partes, em Hansard e tal. Não vamos nem entrar nesse negócio, nem vamos entrar, porque aí o mundo é um mundo maravilhoso lá da biologia molecular. O mais importante é que eu regulo a formação de RNA assim, que pode ser aumentando, diminuindo a formação do meu RNA heterogêneo. Aí depois também eu posso ter uma regulação do processamento, eu fiz, mas ele não vira, ou vira mais ou menos RNA maduro, aí o RNA mensageiro. Eu também posso ter a regulação, né, da expressão dos meus mensageiros no controle de transporte, sai para fora, eu tenho mais enzima, mais coisa lá que destrói esse RNA se eu não preciso, ou tem maior afinidade, leva logo lá para o retículo endoplasmático para fazer mais. Então, eu também tenho esses controles de degradação, tá? E também eu vou ter o controle aqui, ó, de tradução, o quanto que realmente esse mRNA vai servir para fazer síntese de proteína ou não. E depois ainda eu tenho outros controles relacionados com formar proteína ou até mesmo ativar, porque muitas vezes eu tenho uma proteína que está aqui, pessoal, mas ela é não ativa e só em determinadas situações é que ela se ativa. Exemplo. Quando eu falo em inflamação, todo mundo já ouviu falar na interleucina 6, interleucina beta, uma das primeiras, que inclusive vai induzir a gente a ficar com febre e tal. A proteína está pronta dentro do nosso macrófago, da nossa célula, está pronta. Só quando esse macrófago, por exemplo, ele é ativado, é que ela sofre um corte, né? Ela está numa pró-proteína e se torna ativa e cai no meio extracelular e entra dentro do sangue e vai avisar lá para os neutrófilos, todo mundo: ó, cambada, vamos lá, porque está tendo uma infecção, está tendo uma inflamação, deu um chute no meu dedão, quebrei meu pé, lesionei meu ligamento, vamos para lá, porque nós precisamos resolver a situação. Então, todos esses controles aí são relevantes quando eu quero falar da expressão dos nossos genes. Mas, afinal, quem são aquelas moléculas regulatórias chaves que geralmente atuam aqui, ó, em nível de DNA? Essas moléculas regulatórias, elas podem ser de 3 tipos, tá? Espera aí que não é isso que eu quero ainda. Espera aí que eu vou botar que eu acho que eu... Espera aí que eu acho que é uma outro slide. Ah, tá aqui. São de 3 tipos, tá? Eu posso ter. Elas agem da mesma maneira, só o processo para a formação é que é diferente. Então, essas moléculas regulatórias, elas podem ser hormônios ou substâncias parácrinas ou autócrinas. O que é isso? No caso dos hormônios, eles são sempre feitos em uma célula endócrina, cai na corrente sanguínea e vai até a célula-alvo atuar. Ele pode, geralmente, ele tem receptor de membrana para entrar, ou se ele é um hormônio lipofílico, que nem o estrogênio e progesterona, ele consegue já atravessar direto a membrana, mas lá dentro ter o receptor da célula-alvo para vir para o DNA, enfim, isso aí é a gosto do freguês. O mais importante é vocês saberem que hormônios são moléculas regulatórias, tá? Mas também eu posso ter substâncias feitas pela própria célula que não vão entrar na corrente sanguínea, que vão agir nas vizinhanças, no tecido vizinho, que eu chamo de substâncias parácrinas, ou outras que vão agir na própria célula. Ela mesma faz para ela mesma se regular, que eu chamo de substâncias autócrinas. Geralmente, substâncias parácrinas são muito conhecidas assim, ó. Vocês vão ver assim, ó,
nos artigos. Fator de crescimento, tá? Fator de transcrição. Isso aí, quando lê o fator de crescimento, fator de transcrição, já sabe. É paráclina, tá? Não vai ser hormônio. Os hormônios a gente conhece. Mas todas têm a mesma função, regular a expressão dos nossos genes. Por que que isso é importante? Porque isso é a farmacogenômica e genética. Se você não entende isso, não consegue perceber como é que os fármacos podem atuar, né, nessas regulações para a gente ter um efeito terapêutico, tá? Bom, e o que que seria a regulação epigenética? Ah, essa nossa aula é grande, mas já estou quase, tá? A diferença da regulação epigenética para a genética é que na epigenética eu vou desligar aquele gene. Eu amo dar esse exemplo. Faz de conta que eu tenho aqui o rádio, tá? Aí eu desligo da tomada. Por mais que eu aperte o botão do rádio, ele vai funcionar? Não, porque ele está desligado. Agora, se eu pegar esse rádio, tá? Ele tiver na tomada, eu consigo ligar ele, eu consigo ligar ele para ouvir? Sim, e consigo desligar. Então, aquilo que liga e desliga, que aumenta o volume, que diminui o volume, que troca de estação, seria a regulação gênica, da expressão gênica. E a epigenética, aquele que puxou da tomada, não puxou, desligou, tá? Então, na regulação epigenética, mesmo que eu esteja diante de um hormônio, de um fator de crescimento, né, substância, blá, 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 meu gene não vai funcionar. Ele está desligado, tá? E essa estratégia de desligação é muito importante, porque tem muito gene que só pode funcionar lá na nossa embriogênese ou em períodos muito específicos do nosso desenvolvimento, e se ele voltar a funcionar, ele faz um estrago do tamanho do bode, tá? Um exemplo também que eu vou dar para vocês, a regulação epigenética, ela é também relevante na proteção dos nossos genes quando ainda nós estamos em fase de pré-fecundação. Quando o espermatozoide ele está apto, está maduro para fecundar o óvulo e o próprio óvulo, a maior parte dos genes, se não todos, estão desligados por regulação epigenética. Por isso que não é fácil, não adianta pegar um ovo humano e botar com um macaco, etc., porque a chavezinha tem que ter uma chave, tem que ter receptores específicos, né? Tem que ter a Juno, o outro lá, são os nomes bem bacaninha desses receptores, dos deuses lá, né, japoneses e romanos e tal, para poder acontecer a interação dos gametas e ativar o nosso genoma, para que comece a programação genética, porque a maior parte está desligado. Então, aqui, ó, eu mostro para vocês, ó. Eu tenho um offset aqui, assim, eu tenho vários, inclusive depois genes que ao longo do nosso desenvolvimento vão estar ativos ou vão ser inativados, certo? Bom, por que que isso é importante? Vamos para a epidemiologia. Sai da biologia molecular, vamos para a epidemiologia. Na década de 90, um pesquisador inglês chamado David Barker, infelizmente morreu muito cedo, porque tinha algum problema genético e teve um AVC hemorrágico. Ele postulou a seguinte hipótese: será que as nossas condições intrauterinas de desenvolvimento poderiam afetar o risco de doenças crônicas degenerativas quando eu fosse adulto ou idoso? Para ele responder isso, ele pegou dados, né, de um condado lá, em inglês, que eu não lembro o nome, tá? Em que tinha até uma enfermeira muito importante, porque ela daquelas que anotava tudo, 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 tudo. Então, ele pegou os dados dessas pessoas, que a maior parte morava lá, de quanto que eles pesaram ao nascer, qual era o peso da placenta e tal. E essas pessoas tinham nascido lá na década de 20 e 30, e ele foi atrás dessas pessoas para saber o que que tinha acontecido. E aí ele descobriu que
as crianças que tinham nascido, principalmente com 2,4 kg ou menos, tinham maior risco de desenvolvimento de algumas doenças, principalmente doenças metabólicas, obesidade, diabetes, hipertensão, dislipidemia. E aí ele postulou que existia uma origem das doenças que afetava também o tempo de vida, que seria uma doença, uma origem embrionária. Quando ele postula isto, eu me lembro muito bem, porque eu estava lendo sobre isso, eu sempre gostei muito de ler e estudar, me apaixonei pela ideia. Ninguém falava em epigenética, né? Mas eu já estudava o que a gente chamava de efeito de norma de reação, eu já estava estudando nutrigenômica, já me achavam que eu era doida lá naquela genética, mas enfim. Porque eu sempre achava isso, né? As pessoas não são iguais e o ambiente ele tem sim efeito. Eu sempre achei que o ambiente tinha capacidade de regular nossos genes. E nessa época, só para comentar, quem dissesse isso era capaz de ser enterrada de ponta cabeça, porque já iam nos chamar de lamarquista e contra os darwinianos, que não tem nada a ver, mas enfim. Resultado, né, pessoal? O pessoal começou a fazer estudos epidemiológicos, principalmente na Suíça e na Suécia, que tinham dados, e confirmaram a hipótese da origem fetal das doenças prevalentes nos idosos, e aí começam a trabalhar com modelos experimentais e etc e tal, e aí chegaram aqui à conclusão que existiam mecanismos que poderiam explicar isto. E aí é que a gente acaba intensificando o nosso conhecimento sobre a epigenética, tá? E aí, com isso, o que que aconteceu? Hoje, nós sabemos que há muitos fatores ambientais podem modular a nossa genética, podem entrar lá nos nossos promotores e modificar, não é? E aumentar risco, acelerar a doença, ou o contrário, né? Fazer atividade física moderada, dieta, pode agora inverter a situação. E também podem essas moléculas atuarem em termos epigenética, aumentando ou desligando genes, tá? Deixa eu botar aqui modulação E, tá? Pode ser induzida, certo? Então, pessoal, essa condição aqui, ela é muito importante para a gente poder entender que nós também podemos utilizar medicações e desenvolver medicações que agem, né, controlando ou regulando aí essa expressão ou gênica ou epigenética, tá? Então, quais são os principais mecanismos epigenéticos? Eu só vou citar. O mais importante é aquele que o pessoal mais estuda, o que tem mais, assim, relação muita, ou pelo menos é o que é mais estudado hoje e trabalhado, é a metilação do DNA, que é um grupo químico metila que se liga principalmente em regiões ricas na ligação citosina-guanina, né, CG, e aí simplesmente não deixa aquele gene se abrir e se expor ao RNA, e aí não consegue fazer RNA, não consegue fazer RNA e tudo mais, RNase, né? E aí também eu tenho a modificação de estonas, acetilação, metilação, remodelação da cromatina. Eu também posso criar pequenos RNAs, que são RNAs de interferência, são pequenos e eles se ligam, no meu RNA maduro, e aí não consigo sintetizar, né? Porque ele está lá e ele esculhamba, digamos assim, a síntese da minha proteína, e também tem um imprint genômico, que é um fenômeno que faz com que a gente herde o gene do pai e da mãe, mas só um deles funciona no nosso corpo, o outro é completamente desligado, tá? Não irei entrar aqui, porque isso aí dá um curso inteiro só sobre mecanismo epigenético. A única coisa que eu digo para vocês é que quem quiser ler mais, quem estiver interessado, eu aconselho essa revisão, né, publicada também na Lancet, apesar de ser 2018, ela é muito boa, que é Os Princípios da Metilação e Suas Implicações para a Biologia e para a Medicina, tá? Muito boa. Bom, então tudo isso é o meu segundo fundamento. Primeiro foi mitose, segundo, regulação genética e epigenética, adesão celular.
a gente tem que entender que nas nossas células elas permanecem unidas num tecido porque elas têm uma grande quantidade de estruturas e moléculas que a gente chama de células adesivas que ligam ela naquele tecido, tá? E ela é fundamental para a formação e manutenção do tecido, tá? Assim como eu tenho adesão, nem vou entrar aqui em grandes coisas, eu também tenho o quarto fundamento, né? O quarto que é o movimento celular. O movimento celular vai acontecer quando, no meu desenvolvimento ou em alguns momentos, por exemplo, quando eu tenho uma cicatrização, né? Eu lesionei ali a minha pele, eu preciso fechar, então, naquele momento, os macrófagos e os queratinócitos da borda, eles adquirem capacidade de se mover, e aí por movimentos amebóides eles se desprendem, né, da lesão e eles vão lá para aquele lugar da ferida para povoar e para poder proliferar e fechar a ferida, tá? Então eles vão andar com o movimento amebóide e no crescimento, principalmente em alguns outros momentos também de regeneração tecidual, eu vou ter a direção, né, do crescimento ou sai célula e intercala para eu poder formar aquele tecido ou regenerar, tá? Não vou entrar nem um pouco aí na parte, né, das regulações moleculares e bioquímicas, mas eu tenho que falar, porque vai que vocês topem com um troço desses aí relacionado com genômica, com farmacogenômica, então é bom a gente falar. Finalmente, a nossa quinta mecanismo é a morte celular programada, que é a apoptose. Ela não causa inflamação, o que que acontece? Ela vai ser utilizada como uma estratégia na embriogênese para a formação da arquitetura dos diversos órgãos, tipo a nossa mão um dia foi assim, foi totalmente um bloco só de células, então as linhagens interdigitais foram induzidas a morrer, e daí eu tenho meus dedos. Ah, eu também tenho situações especiais, por exemplo, uma mulher aumenta 30 vezes o seu útero, depois, quando ganha nenê, o útero não vai ficar 30 vezes mais aumentado, então a regressão, por exemplo, do tamanho do útero é por, né, a indução de eventos de apoptose. Também na infecção, né? Aí o médico pediu o exame, tô com 10.000 de leucócitos, aí toma, não sei o que, daqui a pouquinho eu só tô com 6. Aonde foram parar esses bons? Eles são células, não são bactérias, então vai ter eventos apoptóticos para voltar a ter a faixa de células que eu espero. E também, muitas vezes, eu posso acumular danos, e esses danos, na hora da divisão celular, eles são detectados, e aí, para proteger o organismo, principalmente contra o câncer, essas células podem ser induzidas a morrer. Muitos fármacos são desenvolvidos justamente na área de câncer, associados à indução de apoptose, tá? Bem, então só para mostrar que tem várias rotas, etc e tal, nem vou entrar porque já estou cansada, tá? O mais importante aqui, ó, é chamar a atenção que quando acontece a morte celular programada, diferente do resto, as células internas vai sendo feito células proteolíticas e o material interno vai sendo embolsado em pequenas vesículas que eu chamo de corpos apoptóticos, que nem vocês estão vendo aí. E aí, por fim, só é que a membrana plasmática da célula rompe, e aí esses corpos apoptóticos são absorvidos pelas células vizinhas e utilizados como nutrientes, ponto final, não tem inflamação, tá? Que eu mostro aí um tecido com células em apoptose, tá? Aqui eu mostro o exemplo da morte celular programada, quando não dá certo, se inibe, né? Aí a criança pode ter essas membranas interdigitais ou ter dedos fundidos, malformações conhecidas como sindactilia, ou pode ser uma indução a mais e aí eu ter polidactilia, que nem eu estou mostrando aí, tá? Por que que tudo isso é importante? Porque todo esse conhecimento é que me ajudam a eu perceber e a tentar desenvolver mecanismos também de terapêuticos envolvendo células-tronco, né, que é uma área ainda bastante
que tem bastantes debates, porque não é fácil, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo para a gente poder controlar, mas é uma área em expansão ainda, e necessariamente, para eu fazer isso de uma maneira mais certa, eu vou ter que usar, sim, químicos, fármacos muito bem controlados para eu conseguir chegar naquela situação de regeneração que é positiva para o organismo e é segura também, tá? Por isso que eu quis trazer isso para vocês, tá? Então, isso ele é importante. Todos esses processos que eu falei tá na base. Se eu falar aqui agora, tem uma lesão articular, aí eu vou falar sobre, eu queria induzir formação de cartilagem. Bem, mas não é bem assim, mas daí eu tenho que entender tudo, né? Tem que entender desde que eu tenho o pericôndrio, como é que eu vou fazer para induzir essa célula a se desenvolver num condroblasto primeiro, e esse condroblasto, como é que vai migrar, como é que vai ser, blá, 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 até enfim. Né? E como é que vai acontecer também a orquestração de todo o resto de suporte, porque às vezes o pessoal fica só mirando uma célula, mas eu tenho que trabalhar também com a arquitetura vascular, com a arquitetura da inervação, né? Mas a gente está caminhando para isso porque nós temos muita tecnologia agora já de apoio, principalmente nessa área de bioinformática também, que é uma coisa que está entrando muito forte para nos ajudar a escolher os nossos melhores caminhos, não ficar naquela tentativa, né, para cá e para lá só na bancada laboratorial, tá? Por fim, eu vou falar aqui sobre o câncer, não tem como não falar, porque todos esses 5 fundamentos, esses 5 mecanismos da morfogênese estão alterados no câncer. A origem do câncer, como vocês sabem, ela vai acontecer por algumas mutações que vão falhar, que vão causar instabilidade cromossômica e que vão permitir que essa célula acumule até eu formar essa minha célula maligna. E eu sei que, então, uma célula de câncer tem uma taxa de proliferação elevada, porque elas são células imortalizadas, elas têm ativação da telomerase, resistência à apoptose, elas vão se desdiferenciar, elas vão perder toda aquela estrutura de diferenciação, porque não interessa mais, e geralmente os núcleos ficam maiores que o citoplasma, e o que ela quer mesmo é se dividir, então elas voltam a ter um padrão que lembra células embrionárias. Elas vão induzir angiogênese, porque elas precisam de nutrientes e de aporte de oxigênio, não tanto oxigênio, mas principalmente de nutrientes, para poder alimentar esse tumor, e também vão perder a capacidade de adesão, elas vão perder a capacidade de adesão e ganhar a capacidade de movimento, permitindo então a formação de tumores secundários conhecidos como metástases. Bom, só queria chamar a atenção que todo esse conhecimento e o que nós temos desenvolvido em termos de fármacos relacionados com o câncer, eles puderam acontecer a partir da implantação e da consolidação de ensaios in vitro, no qual a gente usa linhagens celulares imortalizadas de diversos tipos de câncer, de diversos tipos de tecido, para poder fazer esses estudos e identificar moléculas alvos terapêuticas, né? Aí eu chamo a atenção que a primeira linhagem de câncer que foi realmente consolidada e que a gente consegue comercialmente comprar até hoje, foi dessa moça aqui, da Henrietta Lacks. Ela teve um adenocarcinoma assim, cervical assim, violentíssimo, em 8 meses ela morreu. Só que a gente conseguiu padronizar essas condições e até hoje a gente consegue comprar essas células conhecidas como células HeLa para fazer os estudos. Se vocês querem ler mais ou conhecer mais sobre linhagens, a ATCC, que é a American Type Cell Cultures, ela é uma organização que vende vários tipos de célula. Geralmente, a gente, para comprar aqui no Brasil, elas são adquiridas geralmente pelo Banco de Células do Rio de Janeiro, que é mais fácil, aí a gente compra o descongelamento, 2 dias, 3 dias está aqui as células para a gente fazer estudos, tá? Qualquer tipo de célula a gente vai fazer por aí.
Aqui eu só chamo a atenção que quando a gente vai observar, no caso do câncer adenocarcinoma decépticos aqui, ó, uma célula normal, né? Bem poliédrica, achatadinha, e aí aqui eu já estou com um monte de. Só podem observar que essas células aqui agora já nem tem mais padrão nenhum, quase não tem citoplasma, são células cancerosas. Bom, por que que isso tudo é importante? Porque com isso eu consigo trabalhar com a ideia, no caso do câncer, de pegar esse conhecimento para tentar descobrir novos alvos e medicamentos contra o câncer. Então, eu tenho artigos relacionados, como, por exemplo, genômica funcional para descoberta de alvos de medicamentos contra o câncer. Eu também posso trabalhar com a ideia de que algumas pessoas podem ter, ou, enfim, eu posso ter alterações epigenéticas importantes que vão acabar também desencadeando alterações aí no tratamento do câncer. Eu posso desenvolver novos tratamentos de câncer, por exemplo, usando bacteriofagos, que na realidade são vírus que atacam as bactérias e que agora a gente pegou eles para nós, para poder induzir a entrada dentro das células de câncer bem específica de fármacos ou outras situações que destruam elas, tá? Eu tenho, então, vários modelos aí para estudar e sistemas de entrega com nanopartícula também são importantes. Também eu posso utilizar essas tecnologias ômicas, que são da farmacogenômica, né, genômica ou metabolômica, para desenvolver medicamentos baseados em compostos naturais e por aí vai. Então, pessoal, essa aqui é a minha primeira aula, uma aula grande, uma aula extensa, mas uma primeira aula só para a gente poder alinhar aí o nosso conhecimento, a maior, grande parte do que eu falei, eu sei que vocês já sabiam, e na próxima aula, então, a gente vai entrar especificamente nos princípios da farmacogenética, porque que é aquela história da avaliação individual, porque isso aí é a coisa que mais está sendo utilizada hoje na clínica, tá? A genômica, a farmacogenômica, assim, em geral, como eu expliquei, é uma parte mais ampliada que eu falei. E, inclusive, depois, na segunda etapa da disciplina, a professora Fernanda vai estar lendo com vocês alguns artigos aí específicos de farmacogenética, e daí vai voltar no câncer, porque daí vai ser farmacogenética do câncer, é farmacogenética. Quando tu tem, por exemplo, essa pessoa aqui, ela tem lá uma mutação no ER2 e por isso que eu vou usar essa medicação, né? A outra tem não sei o que, cromossomo filadélfico, então eu vou usar aquele outro. Então, é isso aí a gente vai estar operando aí, discutindo na segunda etapa da nossa disciplina. Semana que vem a gente vai ver as bases da genética de população e farmacogenética, e aí eu já vou poder passar para vocês os 3 artiguinhos básicos para a gente ler junto e dar uma discutida, certo? Beijo e até lá. Vamos desligar aqui, vamos desligar aqui, vamos desligar aqui.